Galáxias são enormes aglomerados de matéria que giram em torno do seu núcleo, onde quase sempre está localizado um buraco negro supermassivo. As galáxias podem possuir as mais diversas morfologias, ou seja, formas e aparências físicas pela maneira como a matéria está reunida ali. Um dos tipos de galáxias mais comuns do universo é o que chamamos de galáxia espiral, justamente por conta de sua característica espiralada de braços que emergem a partir do ponto central galáctico. Por mais que a população geral de galáxias sejam assim, existem alguns objetos que parecem ter vindo de um universo onde as leis da física são totalmente diferentes, como é o caso do objeto de Roag, descoberto em 1950 pelo astrônomo Arthur Roag, e está localizado a cerca de 600 milhões de anos-luz de distância. Hoje vamos entender o que realmente é esse objeto e por que ele é tão estranho. Bom gente, eu sou Alexandro Mota, sou fundador aqui do canal Mistérios do Espaço. Desde já eu peço a você que se inscreva aqui no canal e já vai deixando o like aí no vídeo, que é muito importante. O objeto de Roag é de fato uma galáxia, mas de um tipo relativamente raro. Existem outras galáxias com características bem semelhantes, mas poucas conseguem ser tão simétricas e tão perfeitas quanto estas. O objeto de Roag abrange cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, de uma ponta a outra, e pode ser visualizado na direção da constelação de Serpente. O seu descobridor sugeriu que a formação peculiar de anéis dessa galáxia era apenas uma ilusão de ótica causada por causa de um fenômeno conhecido como lentes gravitacionais, ou seja, um efeito previsto por Albert Einstein que ocorre quando objetos de massa extremamente alta dobram e ampliam a luz para um observador que está na posição correta. Por conta disso, a galáxia foi até chamada de Anel de Einstein, porém, estudos posteriores com melhores telescópios refutaram essa ideia e esse objeto é de fato uma galáxia. Do lado de fora há um anel dominado por estrelas azuis brilhantes, enquanto perto do centro fica uma bola de estrelas muito mais avermelhadas. Provavelmente são estrelas muito mais velhas. Afinal, as estrelas elas mudam sua temperatura superficial durante a evolução de sua vida e, por consequência, sua cor também mudará. Ainda existe, no entanto, uma lacuna que parece quase completamente escura, separando as duas partes da galáxia. Lá pode conter alguns aglomerados de estrelas tão fracos que seriam muito tênues para os telescópios terrestres conseguirem detectar. A verdade é que a formação dessa galáxia ainda continua uma incógnita. Existem várias hipóteses que tentam explicar tal forma, e uma delas é que o objeto de Roag já foi uma galáxia muito comum em forma de disco, assim como a Via Láctea é hoje. Mas uma colisão antiga com outra galáxia vizinha deve ter abrido um buraco no disco galáctico e distorceu permanentemente sua forma. O problema é que se tal colisão ocorreu pelo menos nos últimos 3 bilhões de anos, os astrônomos já deveriam ter conseguido ver alguma dessas consequências desse acidente cósmico, o que não aconteceu até o presente momento. Afinal, uma colisão galáctica pode deixar marcas em uma galáxia permanentes, como é o caso da galáxia de Antenas, por exemplo. Foi uma colisão muito violenta e até hoje vemos um emaranhado de estrelas sem forma bem definida. O objeto de Roag não, ele é uma galáxia muito bem definida em relação à sua forma. Alguns cientistas ainda acham que o objeto de Roag foi resultado de uma colisão de uma pequena galáxia passando por uma maior, há pelo menos 2 a 3 bilhões de anos atrás. Mas a falta de candidatos a galáxias nas proximidades que confirmem essa hipótese faz dela uma ideia não muito aceita pelos astrônomos. No final das contas, nada se encaixa completamente quando a gente vai falar do objeto de Roag. Se houve realmente uma colisão, foi há tanto tempo, mas tanto tempo, que as evidências foram apagadas. E como se já não bastasse a estranheza da galáxia como um todo, a natureza tem mais uma surpresa nessas imagens do telescópio espacial Hubble. Observe a foto. Uma galáxia de anel muito mais distante e semelhante a Roag aparece dentro do próprio anel da galáxia Roag, de modo que suas posições em relação à Terra favoreceram essa configuração intergaláctica. Convenhamos, quais são as chances de uma galáxia de anel aparecer dentro do anel de uma outra galáxia? É muito impressionante. Apesar de não existir uma explicação completa para esse objeto, vimos que a galáxia por si só é interessantíssima e demonstra que ainda há muito para descobrir sobre a morfologia das galáxias e como elas podem mudar durante os passar dos bilhões
de anos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham gostado de saber agora desse objeto tão estranho, mas ao mesmo tempo tão incrível e interessante que existe em nosso universo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like aí no vídeo, comenta aí embaixo o que é que você achou deste conteúdo e agora na tela tá aparecendo 2 vídeos para você clicar e continuar assistindo. Até a próxima!